pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre a conexão que existe entre estudos científicos e sobre a natureza, principalmente em relação à planta. A Torá ela diz, mais especificamente no Zohar Kadosh, que quando uma árvore é cortada, ou qualquer parte da natureza, uma planta, algo é arrancado, se escuta um grito espiritual desde um canto do mundo até o outro. A Torá está querendo deixar aqui claro que existe uma sensação da natureza, árvore, plantas, em relação à dor. A gente fica se perguntando, será que o texto é metafórico ou ele é literário? Então a gente volta um pouquinho na história. Em 1965, um agente da CIA chamado Baxter, super famoso por ter criado e desenvolvido o polígrafo. O polígrafo é uma máquina que depois Israel desenvolveu, que foi chamada máquina da verdade. A máquina que controla por sensores do coração, da glândula sudorípara, dos suores na mão, o quanto a pessoa está falando ali a verdade ou não, dependendo de quanto ela está ficando mais nervosa ou ela está tentando esconder algo. Tudo de acordo com o batimento cardíaco e o suor. A CIA inventou isso, mais especificamente esse agente Dexter. Em 1965, ele durante 20 anos colocou isso em pessoas. Ele começou a provar. Hoje é parte integral de muitas academias de polícia do mundo inteiro colocar o polígrafo para tentar descobrir assassinos e pessoas contra a lei. O interessante é que ele tinha uma planta, Dracena, era o nome dessa planta específica, que tinha no laboratório dele. Ele pensou, será que é mito por completo que a planta também tem algum sentimento, já que ele também é um ser vivo, ele tem átomos, ele tem vida dentro dele. Será que ele também pode sentir? Então ele colocou sensores nessa planta Dracena, pegou uma tesoura, começou a chegar perto, o isqueiro acendendo próximo, e o polígrafo, que é a carga elétrica, que avisa o quanto está de força, começa a pular, como se algo ali tivesse com medo. Ele começa a fazer testes e testes, durante mais de 20 anos ele fez testes, até que em 85 foi escrito inclusive um livro chamado A Vida Secreta das Plantas, sobre o assunto, que as plantas sentem. Em seguida, o Discovery Channel também teve uma grande curiosidade sobre o tema, e para quem já ouviu falar sobre aquele Caçadores de Mito, que ia colocar até no programa do Fantástico no Brasil, ficou famoso no mundo inteiro, eles pegaram a máquina do polígrafo e fizeram por eles mesmos com plantas para ver se tinha sensação. Eles viram que não só tinha a sensação de uma planta de dor, desespero, quando você fazia com uma tesoura, o isqueiro chegando próximo, como até com o pensamento. Se a pessoa até quase 30 metros de distância pensava coisas negativas, de fazer alguma coisa ruim, a planta mostrava alguma carga elétrica negativa de desespero. Ou seja, o que a Torá então está dizendo aqui, Zohar Kadosh, não é metafórico, é literário. Mais uma coisa impressionante e que muitos judeus perguntam e muitos não judeus também perguntam. A planta, por exemplo, arruda, que é uma planta que é vista muito em religiões para utilizar, inclusive, coisas de trabalhos de coisas ruins. Muitas pessoas perguntam, será que essa planta em específico tem força? Será que cada planta tem a sua força? Então tem um livro de Torá muito famoso chamado Pele Yoetz, em português chamado Conselho Extraordinário, estudados em todos os yeshivot do mundo inteiro. E esse livro, quando você vai na parte sobre Ain Hara, sobre o olho grande, lá ele fala sobre a questão de quando uma pessoa coloca Ain Hara na outra, é uma força negativa que pode te fazer mal. Como você pode evitar ela? O Pele Yoetz fala algo que parece uma superstição, Deus me livre vazia, mas a gente vê que tem sim fundamento depois da ciência e a Torá explicando. Fala que a planta da arruda, quando a pessoa pegou uma muda e guarda com ela, o Ain Hara não vai na pessoa e vai direto nessa muda. Eu comecei a perguntar para alguns rabinos grandes, e não só para rabinos, como famílias que guardavam muito o costume de Kabbalah sobre a questão da arruda. Só esse livro de Torá fala isso? Será que muitas pessoas colocaram isso na prática? Eu encontrei 3 famílias, uma vinda do Marrocos, do Egito e outra da Síria, que falam que sempre os pais rabinos falavam que eram rabinos desses países, diziam para os filhos, pela Kabbalah é muito importante ter uma planta arruda em casa. Falou, por quê? Porque sim, porque corta a Ain Hara. Da onde é a fonte? As pessoas não pensaram muito bem. O que é Ain Hara? O olho grande, ou seja, a inveja que a pessoa coloca, querendo uma coisa do outro, e assim lança um sentimento negativo que pode danificar a outra pessoa. Então, a arruda, por exemplo, essas pessoas falam todas por igual, que sempre que vi um visitante na casa, ficavam, uau, que coisa linda que você tem, como eu gostaria de ter igual. Eu não vou falar com essas palavras, mas dizer quanto custou, quanto foi, o dia que você comprou. Porque você está vendo que a pessoa está colocando uma certa inveja. Sempre que essa pessoa ia embora, as 3 famílias me disseram a mesma coisa. Se diziam para familiares, vai lá ver a arruda.
Normalmente a parte da ruda tinha morrido, na hora tinha dobrado. E se cortava e jogava fora. Ou seja, aquela energia negativa era pega imediatamente pela planta. Não é à toa que eu termino dizendo uma coisa bonita que a gente vê fisicamente, que a planta ela pega o gás carbônico do mundo e transforma para um oxigênio que a gente pode respirar. Existem em média 375 bilhões de natureza, contando com árvores e plantas no mundo inteiro. E eles fazem parte da harmonia que a gente criou para que exista vida. Teva, que é natureza em hebraico, tem a numerologia 86. E Elohim, que é Deus em hebraico, tem a numerologia também 86. Para dizer que através da natureza a gente consegue ver Deus. E assim a gente vê que sim, cada planta, cada coisa da natureza tem a sua força, tem a sua influência, e que a gente saiba respeitar, nunca destruir, sempre aproveitar para valorizar o que a gente deu nesse mundo, para que a gente entenda cada vez mais os seus segredos e as suas regras nesse mundo. Shabbat Shalom e até a próxima.